Em um mundo onde o preconceito tenta silenciar, a excelência de um jovem médico negro se torna a voz mais potente, capaz de despertar não apenas uma paciente em coma, mas também a consciência de todo um sistema. Bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado a histórias de superação, justiça e a força inabalável do espírito humano. Se você se inspira em narrativas que celebram a competência acima de qualquer barreira, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe de qual cidade do nosso Brasil você nos acompanha, pois a sua participação é o combustível para que mais vozes invisíveis sejam ouvidas. No quinto andar do prestigiado Hospital Santa Clara, em São Paulo, o Dr. André Silva, um jovem médico negro de 30 anos, ajustava o estetoscópio ao pescoço. A voz aguda da doutora Carla Teixeira, diretora médica e conhecida por sua postura elitista, ecoava pelo corredor, autossuficiente para que todos ouvissem, especialmente André. Tem certeza de que este jovem deveria estar cuidando da nossa paciente mais importante? André já estava acostumado a essas indiretas veladas. 3 anos de residência no hospital mais renomado do país, conquistados com uma bolsa integral após anos de sacrifício e dedicação, ensinaram-lhe que sua competência sempre seria questionada, antes mesmo de ele abrir a boca. Doutora Teixeira, respondeu André, com uma calma que aprenderá a cultivar, Fernanda Montes está sob meus cuidados há 2 semanas. Seus sinais vitais melhoraram significativamente desde que assumiu o caso. A diretora médica cruzou os braços, seus olhos gélidos observando o jovem médico como se ele fosse um objeto fora do lugar. A família Montes doou milhões para a construção da nova ala de pediatria. Não podemos nos dar ao luxo de experimentar. André sabia exatamente o que ela queria dizer com experimentar. Desde que chegara ao Santa Clara com uma bolsa de estudos, cada caso que lhe era atribuído parecia um teste, uma constante exigência para provar que merecia estar ali. Fernanda Montes, 25 anos, herdeira de uma das maiores fortunas do agronegócio, estava em coma há 4 meses após um acidente de carro. Loira, privilegiada e cercada por uma família que tratava os médicos como serviçais, especialmente aqueles que não se encaixavam em seus padrões. Com o devido respeito, doutora Teixeira, disse André, com voz profissional, minha formação em neurologia pela USP e minha especialização em traumatismo crânioencefálico falam por si. A menção da USP, uma das melhores faculdades de medicina do país, fez Carla Teixeira franzir o senho. Era sempre assim, surpresa genuína ao descobrir suas credenciais, seguida por sutis tentativas de menosprezar suas conquistas. André entrou no quarto de Fernanda, onde a luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas caras. A jovem herdeira estava imóvel há 120 dias, respirando com a ajuda de aparelhos, cercada por flores caras que chegavam diariamente de amigos da alta sociedade. Mas havia algo que ninguém mais havia notado, sutis sinais neurológicos que André vinha documentando meticulosamente em suas anotações privadas. Pequenos movimentos oculares, mudanças nos padrões respiratórios, micro-reações a estímulos. Sua tese de mestrado sobre estados alterados de consciência havia lhe proporcionado conhecimentos que poucos médicos possuíam. Bom dia, Fernanda, murmurou André enquanto começava a trocar o curativo da incisão cirúrgica. Sei que você está aí, e quando estiver pronta para voltar, estarei aqui. O que André não podia saber era que Fernanda estava consciente há 3 semanas, presa em seu próprio corpo, ouvindo cada conversa, cada comentário preconceituoso sobre o médico negro que não deveria estar cuidando dela. E, pela primeira vez em sua vida privilegiada, ela aprendeu o que realmente significava ser julgada por algo que não havia escolhido. Enquanto André trabalhava com precisão cirúrgica, revisando reflexos e sinais neurológicos que outros médicos ignoravam, Fernanda lutava internamente para enviar algum sinal de que estava desperta, mas seu corpo parecia desconectado de sua vontade, como se uma barreira invisível a impedisse de retornar ao mundo consciente. O que André não esperava era que suas suspeitas sobre a consciência de Fernanda se confirmassem de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto revisava os reflexos pupilares da jovem herdeira, notou algo que acelerou seu coração, um padrão de movimento ocular que sugeria uma atividade cerebral muito superior à detectada por outros médicos. Interessante, murmurou para si mesmo, anotando discretamente suas observações em uma caderneta pessoal que sempre levava consigo. Anos de estudo de neurologia na USP,
com uma bolsa integral obtida após trabalhar em 3 empregos para pagar a faculdade, ensinaram-lhe a reconhecer sinais que os médicos menos dedicados muitas vezes ignoravam. Foi então que a porta se abriu bruscamente, interrompendo seu exame. "O que diabos você pensa que está fazendo?" perguntou a voz autoritária de Dona Patrícia Montes, que ressoou pelo quarto como um chicote. A matriarca da família, elegante aos 60 anos, entrou acompanhada de seu filho, Leonardo, e da própria doutora Carla Teixeira, todos com expressões que misturavam indignação e desconfiança. André se endireitou lentamente, mantendo as mãos à vista de todos, um hábito que ele havia desenvolvido após anos lidando com pessoas que o julgavam pela cor de sua pele, sem sequer considerar suas qualificações. "Estou realizando um exame neurológico de rotina, Senhora Montes", respondeu ele com uma calma profissional que havia aperfeiçoado. "Fernanda tem mostrado alguns sinais promissores que eu gostaria de investigar mais a fundo." Leonardo Montes, um homem de uns 40 anos acostumado a conseguir tudo o que queria com dinheiro e influência, deu um passo à frente. "Sinais que os outros médicos, com muito mais experiência, não detectaram? Que conveniente!" A ironia era quase cômica. André havia publicado 2 artigos sobre estados alterados de consciência em revistas médicas internacionais durante sua residência, algo que poucos médicos conseguiam mesmo no final de suas carreiras. Mas ali, naquele quarto de hospital, suas credenciais valiam menos que a cor de sua pele. "Com o devido respeito", disse André, com voz respeitosa e uma firmeza no olhar que fez Dona Patrícia recuar imperceptivelmente. "Minha especialidade é precisamente em casos como o de Fernanda. A USP tem o programa número 1 do país em neurologia e minha tese sobre." "Basta", interrompeu a doutora Carla Teixeira. "A família tem o direito de escolher quem cuida de sua filha. E, francamente, doutora Silva, talvez devesse se concentrar em pacientes mais adequados ao seu nível de experiência." O insulto velado pairava no ar como fumaça tóxica. André sabia exatamente o que ela queria dizer com pacientes adequados, pacientes pobres, sem plano de saúde, casos que ninguém mais queria. Essas eram as oportunidades que pessoas como ele mereciam, na opinião dela. Mas o que realmente partiu o coração de André foi perceber que Fernanda ouvia tudo. Seus monitores mostravam uma leve alteração na frequência cardíaca, imperceptível para qualquer um que não soubesse o que procurar, mas claríssimo para alguém com sua experiência. Ela estava consciente, presa em seu próprio corpo, ouvindo cada palavra preconceituosa dirigida ao médico que havia cuidado com mais devoção do que ninguém. "Muito bem", disse André finalmente, guardando o estetoscópio. "Falarei com o Dr. Azevedo para transferir o caso, mas antes disso." Ele se voltou diretamente para Dona Patrícia. "Quero que saiba que Fernanda tem mostrado padrões neurológicos consistentes com uma recuperação gradual da consciência, sinais que outros médicos talvez não reconheçam de imediato." Dona Patrícia franziu o senho. "O que está insinuando?" "Não insinuo nada, Senhora Montes. Digo que, em minha opinião médica profissional, Fernanda pode estar muito mais consciente do que aparenta. E se for assim, ela tem escutado cada conversa que ocorreu neste quarto." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo se remexeu, incomodado, enquanto Dona Patrícia olhava para a filha com uma expressão que era uma mistura de esperança e algo que parecia culpa. "É isso? É possível?" perguntou Dona Patrícia, e sua voz perdeu um pouco da autoridade anterior. André assentiu com gravidade. "É mais comum do que se pensa. Pacientes em coma prolongado às vezes recuperam a consciência gradualmente, ouvindo e processando informações muito antes de poderem reagir fisicamente. Por isso, sempre recomendo que as famílias conversem com seus pacientes como se estivessem despertos." Ele não mencionou que havia passado 2 semanas conversando com Fernanda sobre medicina, música clássica e até os preconceitos que enfrentava diariamente no hospital. Conversas que agora faziam sentido se ela realmente estivesse consciente. A doutora Carla Teixeira pigarreou, visivelmente incomodada com o rumo da conversa. "Bem, isso é apenas uma especulação. O Dr. Azevedo poderá avaliar adequadamente quando assumir o caso." "O Dr. Azevedo", disse André com um sorriso que não alcançou seus olhos, curiosamente nunca publicou nada sobre neurologia, e sua última atualização sobre comas foi há 15 anos, mas tenho certeza de que cuidará bem de Fernanda.
foi uma crítica sutil e devastadora. Todos ali sabiam que Azevedo era mais conhecido por sua diplomacia com as famílias ricas do que por sua real competência médica. Enquanto os Monteis saíam do quarto em silêncio, André se aproximou da cama de Fernanda pela última vez. Se você me ouve, sussurrou em voz baixa demais para os outros, quero que saiba que nunca abandonarei um paciente por preconceitos ou pressões. Mas, o mais importante, quero que saiba que você é muito mais forte do que eles pensam. E quando estiver pronta para voltar, espero que se lembre de que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do status, ela vem de como tratamos as pessoas quando não podem se defender. O que André não pôde ver foi a lágrima que rolou pela bochecha de Fernanda, a primeira reação física que ela conseguirá esboçar em meses. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, ela experimentava o que significava ser julgada e defendida por seu caráter, não por seu sobrenome. E enquanto André recolhia seus pertences, documentando cuidadosamente todas as suas observações sobre o caso antes de passá-lo a outra pessoa, algo extraordinário estava acontecendo no corpo de Fernanda. A combinação de indignação pelo tratamento injusto que havia presenciado e a determinação que as palavras de André haviam plantado nela estava criando uma tempestade neurológica que começaria a derrubar as barreiras que a mantinham cativa. Cada palavra preconceituosa que havia escutado, cada momento de dignidade que André havia mostrado sob pressão, estava forjando nela uma compreensão completamente nova de justiça, caráter e do verdadeiro valor das pessoas. E essa nova consciência estava se tornando a chave que finalmente a libertara de sua prisão silenciosa, mas não da forma que ninguém poderia ter previsto. O que os Monteis não sabiam era que André Silva não era apenas outro médico talentoso lutando contra o preconceito. Era um estrategista nato que havia aprendido desde muito jovem que, na vida, não se vence gritando, mas sim provando quem você é. E a prova que ele estava construindo seria devastadora. 3 dias depois de ser afastado do caso de Fernanda, André continuou trabalhando no hospital como se nada tivesse acontecido. Mas em seu tempo livre, algo muito diferente ocorria. Em seu pequeno apartamento, transformado em um centro de comando improvisado, ele organizava meticulosamente cada evidência que havia coletado sobre o verdadeiro estado neurológico de Fernanda. Tem certeza disso, André? Perguntou o Dr. Ricardo Vasconcelos, um renomado neurologista e professor aposentado da USP, enquanto examinava os dados que André havia compartilhado por videochamada. Vasconcelos era mais do que um mentor, era o homem que viu potencial em um jovem de uma comunidade carente do Rio e o ajudou a conseguir uma bolsa integral para a melhor faculdade de medicina do país. Totalmente, professor, respondeu André, apontando para os gráficos na tela, os padrões de movimento ocular, as variações da frequência cardíaca durante conversas específicas, as micro-reações pupilares. Tudo indica que Fernanda Monteis está consciente há pelo menos 3 semanas, possivelmente mais. Vasconcelos assentiu com gravidade. E você documentou tudo isso? Cada detalhe. Vídeos, fotos dos monitores, anotações com data e hora. Tenho até registros de como ela reagia de forma diferente quando certas pessoas entravam no quarto. André fez uma pausa, com o rosto endurecido, incluindo as reações dela a conversas preconceituosas sobre mim. O que André não contou a seu mentor foi que havia descoberto algo ainda mais inquietante. Enquanto investigava discretamente o histórico médico prévio de Fernanda, encontrou inconsistências alarmantes no diagnóstico inicial. O Dr. Azevedo, o médico que o havia substituído, havia ignorado os sinais neurológicos óbvios e havia administrado a Fernanda uma medicação que poderia estar prolongando artificialmente seu estado de inconsciência. Enquanto isso, no hospital, a situação de Fernanda deteriorava-se rapidamente. O Dr. Azevedo, fiel à sua reputação de incompetência disfarçada de diplomacia, havia implementado um protocolo de tratamento completamente inadequado. Pior ainda, Dona Patrícia Monteis havia começado a pressionar por procedimentos mais definitivos para acelerar a recuperação de sua filha, procedimentos que poderiam causar danos neurológicos permanentes. Doutor Azevedo, disse Dona Patrícia durante uma de suas visitas diárias, nossa paciência está se esgotando. Fernanda está há meses neste estado. Talvez seja a hora de considerar opções mais agressivas. Leonardo, sempre o filho obediente, assentiu vigorosamente, temos acesso aos melhores especialistas do mundo. Talvez uma cirurgia experimental.
Azevedo, mais preocupado com a satisfação da família do que com o bem-estar da paciente, começou a considerar seriamente essas perigosas opções. Bem, existem novos procedimentos que poderiam estimular a atividade cerebral. O que nenhum deles percebeu foi que Fernanda, ainda presa em seu próprio corpo, mas cada vez mais consciente, ouvia cada palavra dessa aterrorizante conversa. Pela primeira vez, ela começou a compreender verdadeiramente o contraste entre o cuidado genuíno que André lhe havia dado e a perigosa negligência que recebia agora. Foi então que André decidiu que era hora de agir. Valiu-se de seus contatos na universidade e da discreta influência do Dr. Vasconcelos para preparar algo que os Monteis jamais imaginariam. Não seria apenas uma exposição médica, mas uma demolição completa e pública de toda a estrutura de preconceitos e incompetência que dominava aquele hospital. Ricardo, disse André durante uma de suas conversas noturnas com Vasconcelos, preciso que entre em contato com a doutora Ana Paula Medeiros, da Junta Médica Regional, e também com os produtores daquele programa de televisão investigativo sobre negligência médica. Ponto crítico. Vasconcelos arqueou as sobrancelhas. Tem certeza de que quer ir tão longe? Os Monteis são muito poderosos. Poderiam destruir sua carreira. André sorriu. Não o sorriso amável que costumava dedicar a seus pacientes, mas algo mais perigoso. Professor, eles podem tentar destruir minha carreira, mas eu vou destruir algo muito mais importante para eles, a reputação deles. E quando eu terminar, eles vão me implorar para que eu cuide da Fernanda de novo. O que André havia descoberto em suas investigações era ainda mais condenatório do que a incompetência médica. Documentos financeiros demonstravam que a família Monteis havia pressionado o hospital para manter Fernanda em coma prolongado e, assim, atrasar questões legais relacionadas à sua herança. Dona Patrícia estava usando a condição de sua filha para manter o controle do negócio familiar. Mas o ponto central do plano de André não era apenas expor a corrupção, era algo muito mais poderoso. André havia encontrado uma maneira de se comunicar com Fernanda usando técnicas neurológicas avançadas que havia aprendido na USP. Pequenos códigos por meio da pressão da mão, padrões de luz específicos, métodos que outros médicos sequer sabiam que existiam. E Fernanda estava respondendo. Durante suas visitas noturnas, quando conseguia entrar no hospital sem ser detectado com a ajuda de colegas compreensivos, André havia estabelecido uma comunicação básica, mas funcional, com a jovem herdeira. Ela não só estava consciente, mas estava desesperada para expor o que sua própria família estava fazendo a ela. Fernanda, sussurrou André durante uma dessas visitas secretas, se você me ouve, quero que saiba que estou tramando algo. Sua família tentará procedimentos perigosos, mas prometo que não permitirei. Sua resposta, 2 apertos de mão quase imperceptíveis, confirmou o que ele já sabia. Fernanda Monteis, a herdeira mimada que todos acreditavam conhecer, estava pronta para lutar ao lado do médico que sua família havia rejeitado por preconceito. O plano estava quase pronto. Em 72 horas, durante a próxima consulta médica da família Monteis com o Dr. Azevedo, André faria a revelação mais devastadora que o hospital jamais havia presenciado. E desta vez, ele não estaria sozinho. Contaria com a voz de Fernanda para corroborar cada palavra. Enquanto André ultimava os últimos detalhes de sua estratégia, verificando cada peça de evidência, cada gravação, cada documento que havia recolhido, algo extraordinário estava acontecendo no quarto 312. Fernanda, impulsionada pela indignação e pela esperança que André havia plantado nela, estava reunindo forças para algo que surpreenderia a todos. Porque, às vezes, a melhor vingança não vem do ofendido, mas da aliança inesperada entre duas pessoas que se recusam a aceitar que o preconceito e a incompetência podem vencer a verdade e a justiça. A reunião estava marcada para as 9 horas da manhã de uma quinta-feira no auditório principal do Hospital Santa Clara. O Dr. Azevedo havia convocado a família Monteis para discutir os procedimentos agressivos nos quais Dona Patrícia insistia, enquanto André Silva esperava do lado de fora, oficialmente sem permissão para entrar. Mas o que os Monteis não sabiam era que, naquele momento, André já não precisava da permissão de ninguém. Senhor e senhora Monteis, começou Azevedo, com sua habitual arrogância, após consultar renomados especialistas, acredito que uma cirurgia experimental para estimular diretamente o córtex cerebral poderia acelerar significativamente a recuperação de Fernanda.
Dona Patrícia assentiu vigorosamente. Enfim, alguém com iniciativa. Quanto tempo mais vamos esperar? Foi nesse momento que a porta do auditório se abriu, e André entrou acompanhado de 3 pessoas que congelaram o sangue de Dona Patrícia: a doutora Ana Paula Medeiros, da Comissão Médica Regional, um cinegrafista do Programa Nacional de Investigação Televisiva, Ponto Crítico, e o doutor Ricardo Vasconcelos, cujo nome era conhecido nos círculos médicos de todo o mundo. Desculpem a interrupção, disse André com uma calma que contrastava acentuadamente com o crescente pânico nos olhos de Azevedo. Mas acredito que o senhor está prestes a cometer um erro que poderia custar a vida de Fernanda Montes. O que diabos você pensa que está fazendo? Exclamou Leonardo, levantando-se de sua cadeira. Ele foi afastado deste caso. Segurança. Na verdade, interveio a doutora Medeiros, mostrando sua identificação oficial. O doutora Silva nos contatou com provas de negligência médica grave e possível má prática. Tenho autoridade legal para investigar este caso imediatamente. Azevedo tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Isso é ridículo. Que provas? André sorriu. Não o sorriso amável que costumava dedicar a seus pacientes, mas algo muito mais perigoso. Começarei com as gravações. O que se seguiu foi uma demolição sistemática e brutal de tudo que os Montes acreditavam controlar. André havia gravado secretamente conversas em que Azevedo admitia não ter estudado neurologia há anos. Documentos financeiros mostravam pagamentos suspeitos da família ao hospital. Ainda mais devastador, os registros médicos demonstravam que Fernanda estava mostrando sinais de consciência há semanas, sinais que Azevedo havia ignorado completamente. Impossível, balbuciou Dona Patrícia, mas sua voz já não tinha a autoridade de antes. Fernanda está em coma há meses. Estava, corrigiu André. E durante esse tempo, ela ouviu cada conversa preconceituosa sobre mim, cada discussão sobre mantê-la inconsciente por motivos de herança, cada plano perigoso que vocês fizeram para realizar procedimentos desnecessários. A bomba final chegou quando André ligou um tablet, mostrando a todos a transmissão ao vivo do quarto 312. Fernanda estava sentada na cama, plenamente consciente, conversando tranquilamente com uma enfermeira sobre os acontecimentos dos últimos meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como? Quando? Balbuciou Azevedo ao perceber que sua carreira acabará de terminar. Fernanda recuperou a consciência há 3 dias, explicou André, mas nos pediu para manter segredo até esta reunião. Ela queria estar presente de alguma forma quando a verdade fosse revelada. O doutor Vasconcelos se aproximou de Azevedo com uma expressão de desprezo profissional. 30 anos de medicina, Haroldo, e você queria realizar uma craniotomia desnecessária em um paciente consciente. Isso não é negligência, é incompetência criminosa. Dona Patrícia tentou uma última tática desesperada: não pode provar que sabíamos de nada disso. André abriu uma segunda pasta e tirou transcrições detalhadas. Sim, eu posso, na verdade. Fernanda documentou meticulosamente cada conversa que ouviu durante seu período de consciência silenciosa, incluindo suas discussões sobre usar sua condição para manter o controle do negócio familiar. O cinegrafista capturou cada instante de crescente horror nos rostos dos Montes. Leonardo empalideceu por completo, enquanto Dona Patrícia parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A mais, continuou André, implacável. A investigação da comissão revelou um padrão inquietante de discriminação neste hospital. Médicos competentes estão sendo afastados de casos lucrativos por razões que nada têm a ver com qualificação médica. A doutora Medeiros tomou a palavra com uma voz que cortava o ar como uma faca. Doutor Azevedo, o senhor está suspenso com efeito imediato, aguardando uma investigação completa. Quanto à família Montes, nossa investigação financeira sobre os pagamentos ao hospital será intensificada, e quanto à doação para a ala de pediatria, ela fez uma pausa dramática, será devolvida integralmente até que os problemas éticos envolvidos sejam esclarecidos. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A voz de Fernanda foi ouvida através do alto-falante conectado ao tablet, clara e decidida: gostaria de fazer uma declaração pública. Todos se voltaram para a tela onde Fernanda olhava diretamente para a câmera. Meu nome é Fernanda Montes, e durante 4 meses estive consciente, mas sem poder me comunicar.
Durante esse tempo, fui testemunha de como o verdadeiro caráter médico se manifesta quando ninguém me vê. O doutor André Silva me tratou com mais dignidade, competência e compaixão do que qualquer outro profissional deste hospital. Ele salvou minha vida não apenas do ponto de vista médico, mas também ao manter intacta minha humanidade quando outros apenas me viam como um problema a ser resolvido. Dona Patrícia tentou interromper, mas Fernanda continuou. Minha família e o doutor Azevedo quase me submeteram a uma cirurgia desnecessária e perigosa porque a arrogância deles os impediu de reconhecer sinais evidentes de recuperação. O doutor Silva foi o único que viu esses sinais porque se preocupou o suficiente para observar. Azevedo estava agora visivelmente desesperado. Fernanda, você não entende as complexidades médicas? Eu entendo perfeitamente, interrompeu Fernanda. Entendo que vocês priorizam a política e o preconceito ao bem-estar médico. E entendo que, se não fosse pela bravura do Dr. Silva ao desafiar essa cultura tóxica, eu poderia estar morta agora mesmo. O golpe final veio quando a doutora Medeiros anunciou, como resultado desta investigação, o Dr. André Silva será promovido a chefe do Departamento de Neurologia com efeito imediato. Sua pesquisa sobre estados alterados de consciência será financiada integralmente pela universidade. Dona Patrícia e Leonardo deixaram o auditório em silêncio, com suas reputações arruinadas, enfrentando investigações financeiras e a possibilidade de um processo. Azevedo foi escoltado para fora pela segurança, com sua licença médica suspensa indefinidamente. Enquanto as câmeras capturavam os últimos momentos da reunião, André finalmente se permitiu um momento de genuína satisfação. Não era vingança, era justiça, pura, simples e devastadoramente eficaz. Mas a verdadeira virada estava por vir, porque, como André logo descobriria, Fernanda Montes não era apenas uma paciente que ele havia salvado. Ela estava prestes a se tornar a aliada mais poderosa que ele jamais imaginaria, com planos que transformariam completamente o sistema médico que tanto mal havia causado a ambos. Às vezes, a melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas convertê-los nos arquitetos de sua própria irrelevância, enquanto você reconstrói o mundo ao seu redor de uma maneira que eles jamais poderiam ter previsto. 6 meses depois, o Hospital Santa Clara estava irreconhecível. O novo chefe de neurologia, Dr. André Silva, havia implementado protocolos revolucionários baseados em sua pesquisa sobre estados alterados de consciência, salvando dezenas de vidas que antes seriam consideradas perdidas. André não era mais apenas um médico competente lutando por reconhecimento, era uma autoridade internacional em seu campo. Doutor Silva, disse um jovem residente durante as rondas matutinas, temos 5 novos casos de coma que outros hospitais transferiram para cá. Todos querem o protocolo Silva. André sorriu ao observar sua diversa equipe de talentosos médicos de todas as origens, selecionados exclusivamente por sua competência. O departamento que antes fora dominado pelo nepotismo e pelo preconceito era agora o mais respeitado do Sudeste. Fernanda havia se tornado mais do que uma paciente que ele havia salvado. Era sua sócia na Fundação Silva Montes para a Justiça Médica, uma organização que investigava casos de discriminação em hospitais e financiava a educação médica de estudantes de comunidades marginalizadas. Sua primeira vitória legal resultou em um acordo milionário para um médico hispânico que havia sido demitido injustamente, dinheiro que veio diretamente dos lucros do hospital que permitiu a discriminação. André, disse Fernanda ao entrar em seu novo escritório com vista para o Parque Ibirapuera, acabamos de receber a confirmação. Harvard quer que você dirija seu novo centro de pesquisa neurológica. 50 milhões de dólares em financiamento. A ironia era deliciosa. A mesma elite médica que havia questionado suas qualificações agora buscava sua experiência como se fosse o santo graal da neurologia moderna. Enquanto isso, o Dr. Azevedo havia perdido definitivamente sua licença médica depois que a investigação revelou outros casos de negligência que haviam sido encobertos por anos. Sua tentativa desesperada de conseguir trabalho em uma clínica rural foi recusada quando seu nome apareceu associado ao escândalo no Google. Aos 55 anos, ele trabalhava como vendedor de equipamentos médicos, um cargo que o obrigava a visitar hospitais onde antes havia sido tratado como um rei, agora ignorado por médicos que conheciam sua história. Dona Patrícia Montes enfrentava uma realidade ainda mais brutal. A investigação financeira havia revelado anos de sonegação fiscal e suborno, o que resultou em multas que consumiram 40% da fortuna familiar.
Leonardo havia se mudado para o exterior, fugindo dos processos legais, enquanto Dona Patrícia vivia reclusa em sua mansão, evitando os eventos sociais onde antes reinava. O sobrenome Montes, que por gerações havia simbolizado poder e prestígio, agora era sinônimo de corrupção e preconceito. Sabe o que mais me impressiona, André? Comentou Fernando enquanto revisavam os relatórios trimestrais da Fundação. Não foi justiça, foi uma transformação completa do sistema. André assentiu, recordando aqueles dias em que tinha que provar sua competência a cada paciente, a cada procedimento, a cada conversa. Agora, jovens médicos de minorias buscavam o Hospital Santa Clara especificamente porque sabiam que o talento era a única moeda que importava ali. A sala de conferências do hospital, onde ele havia sido humilhado publicamente meses antes, agora abrigava o programa de mentoria Silva, onde médicos veteranos de todas as áreas formavam a nova geração de profissionais. A placa na parede simplesmente dizia: a competência não tem cor, gênero nem sobrenome. O doutor Ricardo Vasconcelos, agora assessor oficial da Fundação, costumava comentar que nunca havia presenciado uma transformação tão completa em uma instituição. André não só superou o preconceito, declarou em discursos por todo o país. Ele demonstrou que a melhor vingança é construir algo maior do que seus opressores jamais poderiam destruir. O momento mais satisfatório chegou quando André foi convidado a proferir o discurso de abertura no Congresso Nacional de Neurologia, o mesmo evento onde Azevedo havia sido tratado como uma celebridade. Médicos que antes o ignoravam agora tomavam notas frenéticas de cada palavra, enquanto jornalistas se aglomeravam em busca de entrevistas exclusivas com o médico que havia revolucionado a neurologia brasileira. A verdadeira força, disse André durante sua conferência, não vem de destruir aqueles que nos prejudicam, mas de construir pontes onde outros só veem abismos. Cada obstáculo que enfrentei me ensinou que nossa maior vingança contra o preconceito é alcançar a excelência absoluta no que fazemos. Fernanda, observando da primeira fila, soube que havia presenciado algo excepcional, a transformação completa da injustiça em propósito, da humilhação em grandeza. André não só havia provado que estava certo, mas havia reescrito as regras do jogo por completo. Hoje, quando os jovens médicos enfrentam a discriminação, não desistem. Eles se perguntam: o que o Dr. Silva faria? E a resposta é sempre a mesma: trabalhar mais duro, estudar mais, ser tão bom que seja impossível ignorá-lo. Porque a melhor vingança não é se vingar daqueles que te prejudicaram, mas alcançar um sucesso tão retumbante que seus inimigos passem o resto de suas vidas se perguntando como puderam subestimar sua verdadeira grandeza. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para mais narrativas que provam que aquilo que parece nossa maior derrota pode ser, na verdade, o primeiro passo para nossa maior vitória. Sua jornada de valor também pode inspirar outros.